Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre mudanças. Por quê? Por que vou falar sobre mudanças? Porque quando a gente pretende colocar algo novo na nossa vida, quando a gente pretende sair um pouco da nossa zona de conforto, ou seja, permanecer fazendo o mesmo do mesmo. E olha que zona de conforto, gente, não é sobre uma posição confortável e agradável. A zona de conforto também ela pode estar relacionada ao que me gera desconforto, que não é agradável, mas eu me acostumei a estar ali. Bom, sendo assim, a gente precisa entender na nossa vida o que nos tem gerado essa sensação de tipo, as coisas não estão fazendo muito sentido, isso aqui não está muito legal, eu não estou feliz. Olhar para essas questões, se perguntar, se indagar, é importante para você tentar encontrar a causa, né? O que de fato não tá legal para que você possa começar a construir alguma coisa para sair, né, disso e fazer com que a tua vida tenha mais sentido. Eu vou continuar insistindo muito aqui, gente, de vida com sentido. A vida com sentido é a vida que vale a pena ser vivida, né? É essa que eu vou estar sempre falando para vocês, que tem muito a ver com a idade, com a ideia, ó, com a idade, com a, com a ideia da felicidade eudaimônica que eu falo às vezes aqui, né? Então vocês vão ver às vezes eu colocando eudaimônia como se fosse um eureka, né? Mas é porque isso faz sentido na minha vida há muito tempo, há muitos anos. É uma situação que aconteceu numa das palestras que eu assisti quando eu trabalhava no Santander, no jurídico lá, onde haviam convidado, né, o Clóvis de Barros Filho para fazer uma palestra. E foi uma palestra incrível, que eu acho que eu fiz 1 milhão de abdominais de tanto rir com esse ser. É uma pessoa maravilhosa, é um dos professores queridos, que eu já tive, né, oportunidades outras aí para assistir as suas aulas. E o que eu achei muito bacana quando ele trouxe da ideia da felicidade eudaimônica, que é uma ideia de felicidade aristotélica, que vem de Aristóteles, que diz justamente sobre a vida que tem sentido e ela é gratificante por ela mesma, porque há significado. Não é aquela alegria que é dependente de algo acontecer, mas é o sentimento de pertencimento, sabe? De fazer parte daquilo e aquilo ali, de repente, corresponder a seus valores, a seus ideais, seus objetivos e ser uma vida pautada em algo que faz total sentido, que te faz sentir faço papel desse mundo e nesse papel que eu compreendo nesse mundo, eu tenho feito e tenho desenvolvido e tenho vivido uma vida que me preenche, que me faz feliz, que faz os olhos brilharem e o meu corpo todo, né, se animar, né, de estar aqui. Então, é aquela vida que você deseja viver. Então, pensando nisso, eu trago a ideia da mudança hoje para a gente refletir sobre as mudanças que a gente gostaria de fazer. Aqui não é óbvio que eu vou focar um pouco essa conversa na parte da nutrição, mas, gente, aqui eu poderia focar por mindfulness, para uma questão de a gente saber lidar melhor com os problemas, para que eu possa mudar a minha relação com os problemas que a vida, né, me traz, os sofrimentos, né, os sentimentos e emoções que eu não vou conseguir de uma certa forma controlar, mas eu posso me relacionar diferente, reagir de forma diferente, né? Então, na verdade, essa questão de estar consciente, que eu sempre falo assim, a consciência é uma das coisas que eu mais quero aqui trabalhar, porque se eu estou consciente e da realidade, né, do que é apresentado e não mais pelas coisinhas que eu crio aqui na minha cabecinha, porque, gente, a nossa cabeça vai longe e às vezes ela cria histórias, situações, né, com base de perspectivas, de eventos da nossa vida, do passado, de coisas que não existem mais, mas elas ficam ali, né, meio que vindo toda vez que algo semelhante acontece. Por quê? Porque isso é um processo associativo da mente, e aí a neurociência explica isso, a psicologia explica por quê. Por quê? Porque a nossa mente, infelizmente, ela não é tão eficiente como a gente achava que ela tem algumas falhas. E aí o nosso inconsciente, as memórias do passado traumáticas, as crenças, uma série de coisas que a gente não soube lidar muito bem lá naquele passado, elas ressurgem de alguma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa.
Porque às vezes a gente está trazendo ali a sabotagem, a procrastinação, todos os empecilhos para não fazer uma mudança que é significativa e é importante na sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E se a gente percebe que isso está acontecendo, está prejudicando a nossa vida, os nossos sonhos e a vida com sentido que eu falo para vocês, então a gente tem que buscar ajuda. E não há nada de errado em buscar ajuda. A ajuda, gente, às vezes é o ponto inicial para que você possa de fato sair daquele buraco e fazer os movimentos necessários. E você vai ver que quando algo muito importante na sua vida, e você pode olhar para muitas conquistas que você já tenha feito na sua vida, não precisa ser grandes, tá? Pode ser coisas pequenas. Elas só aconteceram porque em algum momento você deu um passo e ficou muito determinado e se esforçou para que aquilo acontecesse. Claro que a gente pode fazer isso de formas diferentes hoje, a gente pode fazer isso trazendo mais gentileza, mais compaixão. Aí a ideia até do mindfulness e da autocompaixão, para que não seja pesado, para que não seja aquela coisa que vai te sacrificar, que vai te fazer, sabe? Trabalhar absurdamente, que vai te fazer gerar muito sofrimento. Claro que no caminho isso pode acontecer e muito provavelmente vai acontecer, mas a gente vai ter recursos internos para lidar com isso. E eu falo tudo isso porque a gente pode expandir essa conversa para muitos setores da nossa vida. E voltando e focando aqui para a questão da nutrição, quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, de alimentação, de hábitos saudáveis, não adianta você que tenha uma ideia de bom e ruim, então de saudável e não saudável, achar que aonde você está, que talvez possa ser na sua cabeça ali, não saudável para um saudável, uma mudança da noite pro dia. As coisas não acontecem assim. Até porque tudo que você tem hoje, né, da sua relação com a comida, com o exercício físico, com a sua saúde mental, são coisas que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, eu não sei quantos anos você tem, para quem tá assistindo, mas não imagino que devam ter crianças aqui. Então, que a gente pense em adultos, né? Então, vamos colocar ali, né, adultos, assim, a partir dos 18. Também tem um pouco de desconfiança que alguém de 18 anos vai assistir. Mas pensa, mesmo que seja 18 anos. 18 anos você recebeu uma bagagem de informações. Você foi condicionado a uma série de regras, de informações que vieram da sua família, do seu meio, da sociedade, da política, da igreja, da religião, enfim. Não é crítica, a gente tá falando só que a gente recebe porque a gente recebe. A gente vai aprendendo com quem veio antes. Super natural. A gente não nasce assim, tipo, e vai ficar se criando sozinho, né? Tendo ali as possibilidades de descobrir o meio. Não. O meio vai chegando pra gente através dessas informações. Então, se você teve um estilo de vida, de alimentação, onde não havia incentivo para exercício físico, que não havia dentro dessa casa alimentos mais próximos à natureza, que conectam a gente a um estado natural do ser humano, né? Porque se a gente for pensar lá na história, quando a gente surgiu no mundo, quando começou os Homo sapiens, a nossa alimentação era muito natural, não existia industrializado, não existia nada do que a gente vê hoje nas prateleiras do mercado. Então, nem mesmo a feira do mercado a gente tinha aquela época, porque a feira do mercado hoje tem alimentos muito agrotóxicos. Então, o que eu quero só falar para vocês, a mudança, ela tem que ser feita de forma gradativa. Eu, Ana Paula, para quem me conhece, a longa data sabe que a alimentação que eu mostro para vocês aqui nos stories é uma alimentação que eu já tenho praticado desde nova. No entanto, até mais ou menos os meus 18, agora eu não vou lembrar, gente, assim, tipo, né, as idades certinhas, né, já tá começando a falhar um pouco essa parte. Mas até uma certa idade da minha adolescência, eu era uma pessoa que eu só comia alimentos industrializados, trocava facilmente comida por doce, ou seja, a minha alimentação era péssima. Além de não comer carnes, de um modo geral, né, alimentos mais saudáveis, porque eu, né, era, entre aspas, vegetariana, sem orientação, e isso me trouxe vários problemas de saúde. Tem uma configuração genética e tem um meio, né? Então, a gente tem uma série de coisas que interferem quando a gente pensa em qualidade de vida, em saúde, enfim. Então, eu tô falando isso porque com o processo meu veio pela dor, ou seja, quando eu fui no médico e comecei a ter vários problemas de saúde muito nova, e uma condição que me deixou muito desconfortável, que era tomar uma medicação para o resto da vida, né, que eu tive um hipotiroidismo logo identificado, assim, quando, né, eu fui atrás do médico, devido a vários sintomas que eu estava sentindo à época.
Ali me gerou uma questão assim, caramba, eu fiz isso comigo, né? Então eu não culpei, eu terceirizei a situação, porque as escolhas eram minhas. Eu tinha opção de alimentos mais saudáveis na casa, né, mais naturais. Eu tinha opção, né, de tudo. Na minha casa não faltou nada. Em relação à alimentação, a comida lá em casa sempre foi muito boa e muito diversificada. Claro que esse paladar até infantil, vamos assim dizer, me fez, e também, né, uma questão muito assim, eu não como isso porque eu nunca vou fazer dieta, que isso, aquilo. Era uma pessoa meio revoltadinha desde nova, rebelde, né? Então, tudo que falavam não pra mim, eu era do contra. E isso trouxe muitos impactos, mas veja que por uma falta de consciência, por uma falta de abertura, de realmente poder fazer, né, mudanças. Então, a mudança foi acontecendo de forma gradativa, não foi da noite pro dia que eu parei de comer os industrializados e nem foi assim também da noite pro dia que eu comecei a ter a alimentação que eu tenho hoje. Então, foi um processo. Eu já fazia, né, exercício físico e isso para mim não foi um problema, né? Claro que as mudanças dos estilos de exercício foram acontecendo também, né? Então, de repente, surge um amor aí por até academia, porque eu era muito mais atividades, né? Na rua, dança, correr, natação, enfim, balé. Eu fiz vários tipos de modalidade de dança, sempre gostei muito de dançar, até hoje eu gosto muito de dançar. Eu gosto do meu corpo muito livre, né? Sem, assim, muitos, tipo, ó, é assim, assado e tal. Só que a academia, realmente, a musculação foi uma coisa que eu fui tomando gosto. Também não gostava. Mas conforme eu fui sentindo os benefícios disso, que melhoravam o meu desempenho na corrida, que foram deixando o meu corpo também mais bonito esteticamente, que eu fui entendendo, né, o motivo pelo qual aquele exercício era desenvolvido, né, por que eu estava fazendo. Então, essa minha curiosidade foi fazendo com que eu compreendesse as escolhas que tinham como oportunidade para mim, porque obviamente eram coisas que eu podia fazer e tinha financeiramente como fazer, a gente tem que pensar nisso. E a gente sempre pode encontrar alternativas para o nosso cenário, para os nossos gostos, para coisas que realmente vão dar prazer para a gente fazer. Isso vai ser gerado com entendimento e também gerar um pequeno esforço inicial para sair um pouco daquela ideia, daquela crença, isso aqui não é para mim. Então, existe todo um processo e a gente tem que trazer esse olhar para dentro para a gente poder reconhecê-lo. Não é simples, não é fácil e não é rápido, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que se esforçar, porque vai sim, horas você vai fazer e não vai estar gostando muito daquilo. Olha para isso com atenção para perceber o porquê. Às vezes são os pensamentos ali falando um monte de coisinha para você. E também determinação. Né? As pessoas sempre falam isso para mim e eu acho que de fato isso é uma qualidade que eu tenho. Eu sou muito determinado no que eu quero. E, claro, a determinação, é a direção, óculos que vão me levar, né, para os meus objetivos. Então, não precisa ser algo pesado. Pode ser uma coisa muito mais amorosa, pode ser uma coisa muito mais gentil consigo mesma. E, gente, eu não falo isso de tipo, ai, que bonitinho, que fofinho, vou fazer musculação toda, né, gente? Não é isso, gente. É a relação interna que a gente tem com a gente mesmo. São as formas e falas que a gente usa com a gente através desses tons que a gente gera, né, mentalmente. Né? Como que é essa conversa interna? Né? Será que ela está muito carregada de autocrítica? Será que tem gentileza? Eu já fui muito autocrítica, mas também eu já percebo hoje claramente, né, o quanto eu já fui muito compassiva comigo mesma. Né? Quando estava difícil, não tinha ninguém para me apoiar e era eu mesma que me apoiava. Então, é isso que a gente precisa fazer. Um passo de cada vez. Sem pressa, lembrar que as coisas não aconteceram do jeito que você está hoje, em questão de saúde, de peso, o que for. Não foi da noite para o dia e não é da noite para o dia que a gente reverte uma situação, uma doença, um peso e o que quer que seja. Existem etapas, né? A gente tem aí, né, os degraus e a gente tem que ir um passinho de cada vez, né? Então, um passo de cada vez, um dia por vez, um momento por vez e uma escolha por vez. Perfeito, gente? Então é assim, mudança começa assim, começando. É esse o primeiro passo, começar.